Olá pessoal, tudo bem? Hoje vai ser. Vou elaborar esse vídeo aqui para que vai ser o primeiro vídeo, né? Nossa primeira aula da disciplina de uso do R para análise de dados. Essa primeira aula vai ser bem básica, né? Com o objetivo aqui de mostrar de apresentação do R, do programa R, né? Nesse caso aqui, a gente está utilizando já o RStudio com algumas coisas básicas, né? Primeira coisa que quando a gente abriu o RStudio, ele deve vir mais ou menos assim. Então, essa janela aqui, a gente tem o console do R, né, onde mostra o resultado aqui do que a gente for estiver rodando. Esse ambiente aqui mostra um pouco das informações, né, do que quando a gente tem importa, por exemplo, uma tabela ou qualquer objeto no R, eles vão ser listados aqui. Essa área aqui é a área dos pacotes, né? Então, aqui são os pacotes que eu tenho instalado. Quando eu quero instalar um pacote, eu posso clicar nesse link aqui, por exemplo, e escolher o pacote, né? Por exemplo, Tidyverse, que é um dos pacotes, eu dou OK e clico em Install, né? Ele vai instalar aqui todos esses pacotes que eu pedi. Help aqui é quando a gente pede uma ajuda, né? Ele mostra aqui as informações de ajuda e tem aqui ainda várias outras possibilidades, né? Por exemplo, de ver os gráficos, né? Nesse íconezinho plot. Primeiro eu clico aqui, vou adicionar um novo script do R. Se eu clico aqui no disquetinho, ele já vai salvar o script na pasta que eu escolher. Vamos lá então para nossas primeiras informações aqui sobre o R, né? Eu acho que é importante já no início identificar, né, para que é o script, né? Disciplina uso do R, colocar aula 1, e nome, né? Vocês coloquem o nome de vocês e data. Então, hoje que eu estou gravando o vídeo é 19 de outubro de 2022. Aula 1, eu vou adicionar aqui funções básicas do R. Vamos lá. Então, primeira coisa, vamos aqui ver um exemplo sobre instalar pacotes. Aqui, né, nessa parte da janela, vamos clicar, por exemplo, ggplot, que é um pacote de fazer gráficos, né, bastante eficiente e muito utilizado. Eu venho aqui, clico em Install. Ele vai baixar os arquivos aqui da internet, né? Ele mostra como baixar. E veja aqui qual que é a função que ele utilizou para baixar pacotes, né? Então, essa aqui, ó, Install Package, ele vai fazer exatamente a mesma coisa, né?
Ó, se eu dou Ctrl Enter aqui, eu estou rodando essa linha, a linha 6 do script, e pedindo a mesma coisa que eu fiz clicando naquele íconezinho. Ó, ele está repetindo ali, né? Instalando o pacote, que fica ok. Então, isso aqui é uma função de instalar pacotes que a gente pode fazer de duas formas. Outra questão aqui é o quê? Como citar o R. Se a gente clica aqui, ó, citation, ele já vai mostrar para a gente aqui o que, né? A citação do R, né? Ó, essa é a citação do R que eu utilizo, que eu posso utilizar ali na minha dissertação. Tá. Outra questão é o que? Por exemplo, citação de um pacote, né? Na descrição lá do nosso material e métodos, é importante também, para a maioria dos casos, né, se eu fiz um teste estatístico no R, eu indicar a citação do pacote, né? Por exemplo, citação, vou colocar aqui por exemplo, o pacote vegan. Eu esqueci de adicionar as aspas, né? Precisa colocar aspas aqui. E ele mostra para mim a citação do vegan aqui. Tá aqui, né? A citação do vegan, com a versão do pacote, e com isso eu já consigo inserir essa citação direto na minha no meu trabalho. Tá. Agora vamos utilizar o R como calculadora. Por exemplo, 3 mais 3, né? 3 vezes 3 dividido, né? 3 dividido por 3 ao quadrado, né? Ao cubo. Ó, 3 elevado ao quadrado. 3 vezes 3, 9. 3 ao cubo. Deixa eu ver aqui. Tá, achei aqui. 3 vezes 3. 3 ao cubo é o quê? 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27, né? Ou para uma equação, né? 3 vezes 3 mais 2, né? Uma pequena equaçãozinha. Veja que com parênteses, com ou sem parênteses, eu vou ter resultado diferente, né? Ó, por quê, né? Qual que é a ordem das operações, né? Primeiro, vezes e dividir, né? E depois soma e subtração, né? Então, nesse primeiro caso, quando eu coloco aqui os parênteses, ele vai fazer 3 mais 2, 5, e aí 5 vezes 3, 15, né? Aqui ele está fazendo o quê? Primeiro, 3 vezes 3, 9, 12, 2, 11, né? Porque ele segue ali a ordem das operações. Outro pequeno exemplo aqui, né? Raiz quadrada.
raiz quadrada de 9, 3, né? Podemos pedir ajuda sobre as diferentes funções, né? Por exemplo, para pedir ajuda sobre a função de raiz quadrada, é só eu adicionar aqui o sinal de interrogação antes da função que eu quero obter ajuda, né? Feito isso, ele já vai automaticamente mostrar aqui a ajuda sobre a função, né? Nessa janela do help aqui, ele vai mostrar para mim essas funções básicas, ajuda sobre a função que eu solicitei. Uma coisa que eu não falei é que a gente instala o pacote, mas ele não fica disponível para a gente utilizar. Para a gente, as funções que estão dentro do pacote ficar disponível para a gente utilizar, a gente precisa pedir isso, né? Carregar o pacote. Podemos carregar com duas funções, library, ggplot2, então ele carregou aqui o meu pacote, ou eu posso também utilizar essa função require ggplot2, ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Vamos ver aqui algumas outras coisas básicas, né? Criando um objeto no R. Eu vou criar um objeto que se chama x, e então x igual, isso aqui eu estou criando um vetor, né? Um objeto do tipo vetor, que ele vai ser 3, 5, 7, 8. Olha aqui, ele já mostrou aqui o meu objeto criado. Então, eu tenho um objeto x, que é um objeto numérico, né? E ele mostra aqui, inclusive, o que tem, né? Quais são os valores do meu objeto, 3, 5, 7, 8. Posso criar aqui um outro objeto y, que vai ser igual 15, 25, 40 e 60. Olha, ele adicionou aqui o meu segundo objeto. Eu posso criar um plot aqui com base nessas informações, né? Olha, eu tenho aqui dois objetos numéricos, né, com 4 valores cada. Criando aqui um gráfico simples no R com essas informações. Vamos lá? Então, eu posso fazer plot. O plot, ele está falando que eu preciso de uma coisa para um objeto para postar no eixo X e um outro para postar no eixo Y, né?
Então, no eixo X, eu quero o objeto X, e no Y, eu quero o meu objeto Y, né? Tá? Para o meu gráfico. Ele reclamou aqui da minha janela, que eu acho que está muito pequena, mas vamos ver se vai agora. Pronto, foi, né? Eu criei aqui, então, um objeto, um gráfico, né, no R, com os meus valores aqui no X, e os valores do Y, né? Eu posso olhar aqui, ó, e ajustar um pouco o meu o formato que eu quero ver o gráfico, e posso salvar aqui, né, esse gráfico que eu já criei, né? Se eu clico aqui, ele salva naquele ambiente que eu escolhi, né? Aqui eu posso escolher o diretório, né? Onde que eu quero salvar. Não vou fazer isso agora porque a gente vai fazer isso várias outras vezes, né? Mas eu posso escolher a pasta, dou OK e salvo o meu gráfico ali dentro. Tá bom? Agora vamos dar uma olhadinha aqui sobre algumas outras funções importantes. Pi, qual que é o valor de Pi? 3,14. Qual que é o log de 3, né? O logaritmo de 3, 0,9. Eu posso, tem essa função aqui, ó, de repetição. Ó, repete para mim o número 3 10 vezes. Ou, por exemplo, repete a frase eu amo o R 10 vezes também, né? Ele vai fazer isso, tá bom? Ó, vamos aumentar. Eu amo R 100 vezes, né? Para ser um amor eterno, né? Bem forte. Tá. Da mesma forma que eu mostrei para vocês como criar um vetor numérico, eu também posso criar um vetor de texto, né? Por exemplo, P vai ser igual o Czinho de concatenar, abre parênteses, vaca, boi. E o que mais aqui? Galinha. Olha, eu criei aqui um objeto de texto, né? Veja aqui, ó, que ele está mostrando, ó, o X é um objeto numérico com 4 valores, o P é um objeto de caractere, né? Que é um objeto de texto que contém 3 elementos, vaca, boi e galinha. Então, aqui eu estou criando um objeto de de texto, né? Agora a gente vai calcular algumas métricas descritivas, né? Vamos criar aqui um novo objeto que chama dado, que vai ser a altura das minhas árvores, né? 10
11.5, 17, 21. Melhor altura, né? Vamos chamar que a altura é a altura de árvore, né? Eu medi 4 árvores e essas são a altura das minhas árvores. Então, eu posso ver qual que é o valor máximo. Vou melhorar isso aqui só para AL, para ficar mais fácil de escrever. Ó, ele reclamou aqui, deu erro, por quê? Eu mudei o nome aqui, mas eu não rodei, né? Ó, não tem nenhum objeto aqui que mostra AL. Então, eu tinha chamado a altura, renomeei e já estava querendo utilizar o AL, mas eu não carreguei, então eu preciso voltar aqui e clicar, né, para rodar a linha 52 novamente, que ele vai renomear esse objeto criado. E eu posso clicar aqui para rodar nesse botão ou no teclado, né, teclar Ctrl Enter. Pronto, ele criou aqui o meu novo objeto chamado AL, que está disponível, né? Agora vamos ver. Máximo. Qual que é o máximo de AL? 21. Qual que é o mínimo qual que é a minha altura mínima? 10. Qual que é a média? 14.8. Qual que é o meu desvio padrão? Desvio padrão é 5, né? Tá, vamos ver agora a somatória. Se eu somar todos os valores de altura, vai dar o quê? 59. Eu posso olhar aqui o número de árvores que eu medi a altura. Função muito importante, né? Length, AL. Quantos objetos, né, que eu tenho no AL ali? Quantas árvores que eu medi a altura? Quatro, né? Tem 4 árvores que eu medi a altura. Outra função importante aqui, tá reclamando alguma coisa do ggplot que eu instalei. Essa função aqui é um sumário. Sumário, resumo descritivo. Ele já faz aqui um resumo descritivo da minha altura, né? O mínimo, o máximo que a gente calculou. Primeiro quartil, a mediana, né? Segundo quartil, a média, e o terceiro quartil. Agora, isso aqui é a mediana, né? Como calcula a mediana? Mediana 14.25. Para finalizar, vamos olhar aqui uma questão de listar os arquivos, os objetos
Então a gente vai listar os objetos que estão no R, né, que é basicamente isso aqui. Então, se eu tenho muitos objetos aqui, eu não consigo ver nessa janela, eu posso pedir para ele listar para mim, né? LS, ele vai mostrar, olha, viu? Eu tenho 5 objetos aqui, que é o A, a altura, P, X, Y. São esses mesmos objetos aqui. Tá, e eu posso remover, né? Por exemplo, aqui, a altura, eu botei um nome grande e é melhor a gente trabalhar com nome pequeno aqui para os objetos, né? Então eu posso remover a altura. Ó, ele saiu daqui, tá vendo? Então o RM ele vai remover o objeto que ele não vai mais ficar disponível para a gente trabalhar. Beleza? Para finalizar, a gente vai salvar aqui o nosso script da nossa primeira aula, né? Vou clicar salvar. O TF8, que é o default, eu posso salvar dessa mesma forma. E vou escolher aqui uma pasta para salvar, né? Uso do R, aula 1, funções básicas. Clico salvar, pronto, né? Olha, apareceu aqui o nome que eu dei para esse script. Veja, se eu coloco qualquer alteraçãozinha, ele fica vermelho, quer dizer que tem alterações não salvas, né? Quando fica em vermelho. Eu clico Ctrl S ou aqui no disquetinho para salvar. Beleza? Nosso script está salvo e eu acho que a gente pode finalizar por aqui essa nossa primeira aula, tá bom? Abraço a todos.